Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kira e hoje eu tô aqui para poder fazer resenha desse livro, gente. É um livro de contos, né, do Machado de Assis. Ele faz parte, né, de uma coleção de livros chamado Clássicos da Literatura, né, que foi feita pela editora Ciranda Cultural. Essa daqui é a capa. Essa edição, gente, contém texto integral, ou seja, os textos eles não sofreram nenhuma modificação nem adaptação, tá bom? Então, eles estão realmente da forma com que eles foram feitos. Essa edição aqui do livro saiu em 2010. Ele é assim, a capinha dele na frente. E ele é assim atrás, ó. Atrás tem até uma foto de Machado de Assis. Gente, tem tanta coisa, né? Falando sobre as imagens de Machado de Assis, porque se vocês pesquisarem, a maioria das imagens de Machado de Assis está como se ele fosse um homem branco, né? Mas os pesquisadores, né, e tal, já falaram pra gente, né, historiadores, que na verdade ele era negro. Então, assim, se a gente olhar as fotos dele, cara, não parece que ele era negro, né? Essa foto até parece, mas eu já tive um livro, né, dá pra ver que ele é pelo menos moreno. Mas eu já tive um livro de Machado de Assis que a imagem dele era realmente de um senhor branco, sabe? E aí eu lembro que na época que eu fiquei sabendo que ele era negro, eu fiquei pensando assim, caramba, né? Quantos mais figuras importantes na história, né? Deveriam, né, ter a pele mais escura e eles ficam embranquecendo todo mundo, né? Incrível, né? O próprio Jesus Cristo sofre com isso, né? Pela região que ele nasceu e tudo mais, gente. Né? Só... Ai, gente, não me xinga, mas só trouxa que acredita que Jesus era loiro dos olhos azuis, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, voltando aqui para a literatura, né, que é o foco desse vídeo. Esse livro aqui, gente, ele contém os maiores contos, né? Olha só, eu peguei esse livro num lugar de doação, escrevi até uma receita aqui, mas enfim. Continuando, quando a gente abre o livro, a gente dá de cara com ele de novo, é só uma fotinho dele. Aí aqui tá falando algumas informações, né, da direção, da preparação, coordenação editorial, né, tudo mais. Tá aqui, olha só, o ano que saiu o livro que eu falei pra vocês, ó, foi no ano de 2010. Aqui no sumário tá dizendo o conteúdo do livro. E, gente, alguns desses contos eu já conhecia, porque eles são bem trabalhados nas escolas, né? Alguns desses contos eu lembro que eu estudei tanto no ensino médio quanto na aula de... Acho que é na aula de literatura? Não, pera. Eu tive uma matéria de português durante a faculdade que a professora chegou a usar alguns textos de Machado de Assis, mas eu não tô lembrando agora do nome da matéria, mas enfim. Mas nas aulas de português e literatura também do ensino médio também era usado. Aí aqui tem a Igreja do Diabo, eu lembro que eu li esse texto tanto no ensino médio quanto na faculdade. Tem a carteira. Esse aqui, gente, a carteira foi impressionante pra mim, porque eu não conhecia esse conto e eu fiquei realmente chocada com o final, assim, me surpreendeu, sabe? Aí tem aqui o empréstimo, a desejada das gentes, uns braços, surge esse gordo. Gente, eu achei esse texto também magnífico, né? Falando assim, bem por alto, conta a história, gente, de um advogado que ele narra um pouquinho os casos, né, que ele pega pra resolver e tudo mais. E aí nessa questão do suja-se gordo, né, tava falando de como as pessoas às vezes sujam a imagem e o nome, né, que é a única coisa que nós temos assim que a gente nasce e tal, é o nosso nome, né, a gente não sabe nem se a gente vai ter a sorte de nascer num berço de ouro ou não. E aí tava contando histórias de pessoas, tipo assim, muito pobres que se sujaram por pouco, sabe, que foram pra cadeia por roubar, sabe, pra se alimentar, né, e o quanto isso era triste e tal. Então, assim, leva a uma grande reflexão, né, e quanto outras pessoas estavam fazendo crimes muito maiores e não sendo pegas. E aí a gente fica pensando, nossa, cara, isso aqui foi escrito quando, né? Olha só, tem um ano aqui do Machado de Assis, né, ele nasceu em 1839, né, e veio a falecer em 1908. Então a gente pensa, caramba, olha só o tempo, né, que ele viveu
e que ele fez, né, esses textos e continua atual até hoje, né? Se a gente prestar atenção, tipo, é muito, muito atual. Tem esses aqui também de ideias do canário. Gente, eu achei esse também muito legal, gostei bastante. O cara, ele vai numa loja que é toda bagunçada e tal, vendendo coisas de casa, tipo a panela amassada sem tampa, é tampa sem panela, é roupa sem botão, é um monte de botão que, sabe, é umas coisas assim bem... É uma loja como se fosse um brechó, né? E nisso ele inventa de comprar os passarinhos. À medida que ele compra os passarinhos, ele começa a refletir o que é o mundo, né? E nisso que ele começa a refletir o que é o mundo e a perguntar para as pessoas o que é o mundo, começam assim vários monólogos, né? Tem o monólogo do vendedor, né, da pessoa que trabalha na loja, tem o monólogo do dono da loja, depois tem o próprio monólogo dele, né, refletindo sobre o que é o mundo, né, através dos olhos dele, através do próprio passarinho que ele comprou. Então, assim, achei muito legal a reflexão e com certeza é um texto que eu gostaria de trabalhar com esse texto no teatro. Se eu ainda fizesse teatro, eu com certeza levaria. Tem esse aqui, Pai contra Mãe. Gente, eu achei esse texto muito, muito, muito triste. Ele fala sobre a escravidão, contando assim bem por alto. Conta a história, né, de uma mulher que ela, o único parente que ela tem é uma tia, e ela se casa com um cara que é tipo... Eu não lembro agora o nome, gente. É Capataz que fala? Ai, não lembro. Acho que não é Capataz, não. É aquelas pessoas que trabalham, tipo, em fazenda, mas recuperando escravos, sabe? Que tinha antigamente, aquelas pessoas que iam atrás de escravos. Eu esqueci agora o nome, mas enfim, o cara trabalhava com isso, mas à medida, né, que os escravos foram sendo libertos, a renda dele caiu muito, né? Afinal, não tinham mais tantas pessoas assim, negras, que eram escravizadas. Então ele tinha que ficar vendo através de jornais, publicações de pessoas que ainda tinham escravos e que o escravo tinha fugido, para ele conseguir ter uma renda para sustentar a esposa dele, a tia da esposa e o filhinho que eles tinham acabado de ter. Sendo que nisso eles começaram a passar por uma pobreza assim, tipo, muito grande, de não ter o que comer, de serem despejados da casa e tudo mais. A tia da menina conseguiu um local para se abrigar com a menina ainda grávida e tal, e tipo 2 dias depois que eles tinham ido para essa casa, a criança nasceu. Mas aí eles decidem que não vão ficar com a criança, que vão levar eles pra roda, né? Porque não tinha como sustentar a criança, não tinha nem pra onde eles irem, né? Eles não tinham trabalho nem nada, enfim. E aí a história se torna muito triste, porque ele vê uma notícia de um jornal de uma escrava que fugiu. E ela valia muito pelo fato de ser uma escrava ainda jovem e bonita, né? E então estavam pagando bastante dinheiro por ela. E aí ele passou dias, gente, tentando encontrar essa escrava e não conseguiu. E aí no dia que ele ia levar o filho dele pra roda, né, que é um local onde os bebês eram abandonados, ele acabou encontrando com ela. E, gente, foi, assim, muito triste, porque você tem que, assim, você sente o desespero, sabe, da mulher não querendo voltar pro local que ela era escravizada. E detalhe, ela tava grávida e tava com a gravidez avançada, e aí ela pede, por amor, assim, a Deus, pra ele não levar ela e tal, porque ela iria com certeza sofrer no açoite. E ainda assim ele leva porque ele quer proteger de certa forma a família dele e quer de qualquer jeito ficar com o filho dele. E aí é muito triste, porque ele fez isso de levar ela esperneando, ela lutando, né, para não conseguir ser pega, lutando para não ser levada de volta pro antigo dono. E o antigo dono dá o dinheiro, né, referente a ela, pro homem, né, que conseguiu pegar a escrava dele de volta. E aí ele espanca ela na frente desse homem. Aí fica a reflexão no final do conto, né, que algumas crianças vingam, outras não. Mas, gente, é muito injusto, porque, tipo, ela foi espancada, entendeu?
É claro que o bebê dela não ia vingar depois disso. Então, assim, eu achei muito violento, eu achei esse conto muito pesado. No final desse conto, assim, tipo, eu chorei lendo e eu dei aquela pausa, assim, porque eu não conseguia terminar de ler esse livro, porque eu fiquei com medo de vir outro conto mais pesado ainda. Mas ainda bem que os outros contos, alguns contos são pesados, assim, questão de reflexão, mas não estavam tão pesados quanto esse que eu contei pra vocês. Mas continuando, né, tem aqui também a Missa do Galo. A Missa do Galo também é um texto que é muito usado nas escolas, né? O conto da escola foi um conto que eu achei bem legal, um conto bem leve, né, que conta a história de um menino, de família pobre que quer muito que ele estude para poder ter um futuro e dar um futuro para a família, sabe? E é bem legal a reflexão. E aí depois vem os dados biográficos, vem o convite à leitura, palavras finais, vem o roteiro e vem algumas atividades integradoras. E aí aqui, pulando tudo, ó. Cadê? Vou mostrar pra vocês. Aqui é a biografia do Machado. Bom, ela não é muito grande, acho que eu vou ler pra vocês. Né? O vídeo tá um pouco longo, mas eu acho que quem se interessar vai assistir o vídeo, né, até o final. Bom, dados biográficos. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro em 1839. Era filho de um mulato pintor de parede e uma lavadeira. Ficou órfão muito cedo, sendo criado pela madrasta Maria Inês. Sofria de epilepsia, gagueira e era muito tímido. Recebeu a primeira instrução na escola pública, sendo iniciado em francês e latim pelo padre Silveira Sarmento. A sua paixão pelos livros e leitura foi muito intensa durante toda a vida. Seu primeiro emprego foi como tipógrafo, aprendiz aos 16 anos na imprensa nacional. Sua principal virtude foi o seu autodidatismo. Não teve oportunidade de realizar os estudos regulares, entretanto, a sua ascensão profissional iniciou-se como revisor de textos, passando a colaborar com a revista A Marmota, onde compôs seus primeiros versos. Pouco tempo depois, foi admitido à redação do Correio Mercantil, onde pôde conviver com Casimiro de Abril, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, Pedro Luiz e Quintino Bocaiúva. Em 1860, passou a trabalhar no Diário do Rio de Janeiro, fazendo resenha dos debates, né, do Senado Federal. No ano de 1864, publicou Grisálidas e algumas peças de teatro. Casou-se em 1869 com Carolina Augusta Xavier de Novaes, sua grande colaboradora em sua carreira literária. Em 1867 passou a trabalhar no Diário Oficial, transferindo-se em 1874 para a Secretaria da Agricultura. A partir da sua consolidação na carreira burocrática, pôde iniciar sua vasta produção literária. Ao lado de Joaquim Nabuco, fundou a Academia Brasileira de Letras. As suas produções literárias tiveram início com Crisálidas, em 1864, a coletânea de poesias. A seguir surgem os Contos Fluminenses, em 1870, Ressurreição, em 1872, Histórias da Meia-Noite, coletânea de contos, em 1873, A Mão e a Luva, em 1874, Helena, em 1876, Yaya Garcia, em 1878. Com esta obra ocorre o fechamento do período romântico para dar início ao período realista. A nova fase machadiana só veio acontecer após 3 anos com Memórias
Póstumas de Brás Cubas. Gente, eu já fiz resenha desse livro aqui também, se vocês tiverem interesse, tá bom? Em 1881. Papéis Avulsos, em 1882. Histórias Sem Data, em 1884. Várias Histórias, em 1896. Páginas Recolhidas, em 1899. Coletânea de Contos, Quincas Borba, em 1891. Dom Casmurro, em 1890. Gente, eu já li Dom Casmurro acho que umas 2 vezes. Eu não lembro se eu já fiz resenha aqui pra vocês. Depois eu vou até dar uma olhada. Se eu não tiver feito, eu vou fazer. Esaú e Jacó, em 1904. Relíquias da Casa Velha, em 1906. Conto Memorial de Aires, em 1908. Após licença para tratamento de saúde, veio a falecer no dia 29 de fevereiro de 1908, em sua cidade natal. As obras literárias foram os seus legítimos filhos. Machado imitou seu personagem Brás Cubas, que disse no final de suas memórias póstumas: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Eis o grande ceticismo machadiano diante do homem e da vida. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece, gente, de curtir, né, o vídeo, comentar o que vocês acharam, se vocês gostam das obras de Machado de Assis, qual foi o conto ou qual foi o livro que mais impactou a vida de vocês, né, se tratando de Machado. Compartilhar com um amigo ou amiga que gosta desse tipo de conteúdo e seguir no canal porque tem vídeos novos todos os dias. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.